Olá, boa noite. Hoje gostaria de falar um pouco sobre o plano de salvação e o preço que Jesus pagou na cruz para que a culpa não fosse imputada a nós. Como vocês sabem, eu venho comentando, segundo a Bíblia, a palavra de Deus, todo ser humano que nasce separado de Deus por causa do pecado de Adão e Eva. Já gravei algum vídeo falando sobre isso. Então, quando nós nascemos criaturas de Deus e não filhos de Deus. Como eles pecaram no paraíso, eles foram expulsos da presença do Deus vivo. E por isso, a herança que herdamos de Adão e Eva é que todo ser humano que nasce criatura de Deus e não filho. Para entrar na vida eterna e na salvação, você tem que ser filho. Como me torno filho de Deus? Alguém tinha que pagar a culpa do pecado de Adão e Eva. E o ser humano não tem como pagar essa culpa. Jamais. Ele não é digno de salvação, e ele não merece a salvação, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Diz todos. Para se tornarmos filhos, nós temos que conhecer a Cristo. Nós vamos ter que passar pela cruz de Cristo. E é isso que eu gostaria de falar hoje. Jesus veio e pagou essa culpa. Esse preço, essa culpa que era nossa, Jesus carregou sobre ele. Isso foi sendo anunciado pelos profetas até a vinda de Jesus. Sobre ele foi colocado todos os pecados do mundo, o meu, o seu e o de todos nós. Imagina só, o Criador, em forma de homem, carregou lá na cruz pesada todos os pecados do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É o que está lá em João 3,16. Agora não basta saber dessa história. Saber não vai levar ninguém a se tornar filho. Você precisa tomar uma decisão por Cristo, você precisa ser escolhido por Cristo. Você tem certeza da sua salvação hoje se você partir agora? Você sabe para onde vai? Baseado no quê? E em que você tem essa certeza? Como eu disse, conhecer os fatos não leva você para o céu. A salvação não é comprada, ela é dada por Cristo a todos aqueles que creem na cruz de Cristo. A todos aqueles que creem em Deus e entregam sua vida para Ele. Essa é a diferença daqueles que conhecem a Cristo de ouvir falar. Tem aqueles que conhecem a Cristo porque entregaram sua vida para Cristo, reconheceram que eram pecadores, entregaram a vida para Jesus e foram salvos por Cristo. Essa é a diferença. A esses é dado o poder e a herança da vida eterna. A esses, Jesus fala lá em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Mas olha como começa o versículo, João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Não diz aquele que tem os meus mandamentos e os conhece. E no final Jesus diz, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Jesus tem se revelado a você? Quem dá a certeza da vida eterna é Jesus. Não é baseado em conhecimentos, em práticas morais de bons costumes. Isso não leva a lugar algum. Isso deveria ser consequência de quem conhece a Cristo. Eu sempre cito Efésios 2:8-9, onde Paulo diz para a igreja de Éfeso, a salvação vem pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação vem pela fé, é dom de Deus, é graça, favor imerecido de Deus, algo que Deus dá que a gente não merece. Então a salvação foi dada por Deus a todos aqueles que creem em Cristo. E olha só, Isaías profetizou e escreveu para o povo de Israel, 800 anos antes da vinda de Jesus, Isaías já descreveu como Jesus viria, como ele morreria, ressuscitaria no terceiro dia e voltaria ao céu. 800 anos antes, Isaías alertou o povo de Israel de como seria o Messias, né? E é isso que eu gostaria de ler para vocês hoje. Lá no capítulo 53 de Isaías, do versículo 3 ao 7, lembrem bem o que eu falei, 800 anos antes da vinda de Jesus foi escrito isso. Já narrando como seria o Messias e como Jesus viria. Então eu vou ler lá, Isaías 53, do 4 ao 7.
Lá diz o seguinte: certamente, ele está falando de Jesus, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Isso aqui é fantástico, é sobrenatural, é imensurável o sacrifício que o próprio Criador fez por amor do seu povo, por amor de nós todos. Ele enviou seu Filho Jesus e sobre ele colocou todas as culpas, os pecados, as desordens, a libertinagem, tudo que aconteceu no mundo foi colocado sobre Cristo. E ele pagou lá na cruz o preço do pecado que ainda vamos cometer. O que eu quero dizer com isso? Naquele momento, Jesus disse: Deus meu, por que me abandonaste? Quando estava na cruz. Esse foi o único momento de separação entre Jesus e Deus. Deus, por ser Deus, ele não pode estar aonde habita o pecado. E sobre Cristo, naquele momento, estava todo o pecado do mundo. Então Deus não estava com ele. Foi só o único momento em que Deus não estava com Jesus. Por que tanto amor? Você já parou para pensar? O Criador do universo veio à Terra, nasceu da Virgem Maria, cresceu, viveu, escolheu os 12 apóstolos, mostrou para o povo a realidade de quem ele era, fez milagres, curou pessoas, mas o plano ainda estava incompleto. Ele foi traído, ele foi julgado e como um assassino, ele carregou a cruz e foi crucificado no nosso lugar. A culpa era nossa, mas ele decidiu pagar por amor. É difícil falar disso sem tocar o coração da gente. Por que tanto amor por nós? A ponto de o próprio Deus eterno morrer na cruz por cada um de nós. Então, meu querido, pense nisso. Pense um pouquinho no sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é o que te leva para a vida eterna. Mas não basta saber disso. Isso cai por terra todas as outras coisas que o ser humano tenta fazer para chegar até Deus. Você só chega até Deus por Jesus. Você só tem a vida eterna pela cruz de Cristo. Se você entender a cruz de Cristo e o amor que Deus tem por você, e crer nisso, Deus vai transformar a sua vida. Como transformou a minha vida, vai transformar a sua vida. Aí você vai ter certeza da sua salvação. Aí você não precisa ter medo da morte, não ter medo do futuro, porque você sabe para onde vai. Neste momento de pandemia, a gente tem visto muitas pessoas ficarem doentes, com pânico, com medo, e não é fácil mesmo. A gente passa por situações assim, mesmo aqueles que já têm uma decisão por Cristo, porque são dias difíceis. Mas pensa um pouquinho. Se num sopro, eu e você acordarmos lá em cima, para onde você vai? Você tem certeza que vai ficar com Cristo? Porque não tem outra opção. Ou você está com Cristo, ou você passa a eternidade sem Deus. Você sabe em que lugar. Então isso é muito sério. Se você não crê na cruz de Cristo, se você conhece Cristo apenas de ouvir falar, se você pega a Bíblia e tira aquilo que só lhe interessa, que lhe convém, é porque realmente você não conhece profundamente o amor de Cristo. Eu não sei se você é salvo ou não. Isso eu não posso dizer. Isso só Deus sabe. Mas eu estou querendo que você pense a respeito do amor maravilhoso do Criador. Esse amor que não tem explicação. É muito amor. É amor demais. É amor de Deus para nós.
Deus não precisa de nós. Ele até nos deu o livre-arbítrio. Mas Cristo faz toda a diferença na nossa vida. Jesus sempre disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Né? Então, conhecereis a verdade vos libertará. De que verdade ele está falando? Vai libertar do quê? Pare e pense nisso. Gostaria de ler João 3,16 para vocês, porque lá também fala um pouquinho sobre o amor de Cristo. Aliás, se você quer começar a ler a Bíblia, comece pelo livro de João. É uma boa pedida. João 3,16, olha o que diz. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê em Cristo, não só da boca para fora, esse tem a vida eterna. Esse entendeu a cruz de Cristo. Esse aceitou o amor de Deus e foi perdoado. Lembra Romanos 3,23? Todos pecaram e carecem da graça de Deus. E aqui você deve ter entendido, aqui diz que certamente ele, Cristo, 800 anos antes de Isaías profetizou, certamente ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cristo pegou todo o pecado do mundo e colocou sobre Cristo, para que eu e você, amigo, tenhamos a vida eterna, se nós crermos nesse Cristo. Eu gostaria de terminar lendo o Salmo 37, muito conhecido e espetacularmente falado por Davi. Davi, conhecendo já o que aconteceria com Cristo lá 800 anos depois, e homem segundo o coração de Deus, falou o seguinte: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Faltou ler o versículo 3 que diz: confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Deleite-se é uma expressão assim, tenha completa satisfação em Deus. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração. Confie no Senhor, deleite-se no Senhor, entregue-se no Senhor e descanse no Senhor. Eu não sei o que você está passando hoje. É bem bonito ler essas coisas, né? Confie, entregue, deleite-se, né? É bonito. Qual é a diferença que isso faz na sua vida? Quando você aperta as dificuldades, você corre para esse Deus? Aí você não vai confiar, você não vai entregar e você não vai descansar. Para que isso faça sentido na sua vida, confiar, satisfação completa, entregue seu caminho, descanse no Senhor, você precisa conhecer a Cristo não só de ouvir falar. Não saber que existe um Deus e que quem sabe, né, conforme eu me comporto aqui, Ele me leva para o céu. Você vê que a salvação é dada por Deus a todo aquele que crê. Para que este salmo faça sentido na minha vida e na sua vida, você precisa confiar no Senhor, entregar a tua vida para Cristo e descansar no Senhor. Isso não é uma coisa que você faz uma vez por semana, lá de vez em quando você precisa. Isso é diariamente. Uma vez que o Espírito Santo passa a habitar na tua vida, e isso acontece no momento da sua conversão, você vai ter discernimento dessas coisas. E o Espírito Santo de Deus vai te dar sabedoria para entender o que a Bíblia está falando. Isso aconteceu comigo também. Eu conhecia Deus de ouvir falar, porque meus pais me ensinaram que existia um Deus. Mas isso não fazia nenhuma diferença na minha vida. E eu não estou criticando meus pais por isso, eles me deram o que eles podiam me dar. Eu conheci a Cristo verdadeiramente depois.
E isso mudou toda a história da minha vida. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou um pregador de bons conceitos, bons costumes, mas eu sou alguém que humildemente está compartilhando a palavra de Deus, da maneira como Deus me mostra, e fico feliz de poder compartilhar a palavra de Deus, que é algo que me agrada muito. Mas eu também tenho os meus pecados, meus defeitos, mas um dia eu entreguei a minha vida para Cristo. Um dia eu me rendi, eu me dobrei diante de Deus, né? E passei a entender a palavra que antes eu não entendia. Por quê? Porque o Espírito Santo veio fazer parte da minha vida, e ele pode fazer parte da sua vida se você entregar a sua vida para Cristo. Lembre-se, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Sobre Cristo foi colocado os nossos pecados. Quem faz isso? Quem morre por alguém? Quem morreria por alguém? Cristo morreu por você e por mim, para que você não sofresse castigo, para que se você cresce nisso, você alcançasse a vida eterna. Foi por amor, um amor que nós não entendemos, um amor que não é humano, um amor que vem de Deus para nós. Mas a gente compreende a palavra de Deus quando eu faço isso, quando eu tenho a minha salvação, quando eu tenho a vida eterna, porque o Espírito Santo passa a habitar na vida de cada um de nós. Gostaria de deixar essa mensagem com vocês. Meditem no livro de Isaías 53. Se você não leu a Bíblia nunca, procure lá Isaías 53, capítulo 53 de Isaías. Você vai ficar fascinado com o amor de Deus, com o propósito de Deus, com o plano de salvação que Deus tem para a vida de cada ser humano. Que Deus abençoe vocês e tenham uma excelente semana.